Então, eu acho que todo mundo, já para começar a nossa conversa, talvez seja a pergunta que todo mundo deve se fazer. Se foi o senhor que apresentou esse mundo do drift para Valentina, ou se a Valentina, ela Que sempre... apresentou. Ou ela que teve foi, digamos, autodidata ou interessada. Foi a Valentina. Foi a própria Valentina. Uhum. Eu apresentei a moto para ela e ela apresentou o drift para mim. Foi. Tu é piloto de Então, moto? eu já corri de moto velocidade. Aham. Aí andava de moto, de trilha e tal. E aí depois começamos a andar de supermotard, eu e ela, e aí ela conheceu o drift. Ela pode contar um pouquinho. Como é que tu conheceu Vou o drift? contar do começo. Porque, só antes de tu contar, Aham. eu acho que muita gente, pelo menos quem caiu nessa live e não sabe quem é você, deve estar se perguntando como assim, uma menina tão nova, piloto de drift, é até inusitado, né? Até para quem Sim. chega na tua rede social ou de repente te vê lá na Speedway, ou seja lá qual pista que for, as pessoas devem chegar e olhar e, pô, como assim uma menina Aham. piloto de drift? Realmente. É diferente, né? Bem diferente. Ainda mais nova também, menina. Uhum. É algo, né? Diferente. Mas vou contar como foi. Com 5, 6 anos... Primeiro, eu sempre gostei de andar de moto com o pai, sempre gostei da adrenalina, sempre gostei muito, muito, muito. O pai saía de moto, eu tinha, sei lá, uns 3, 4 anos, eu falava, pai, deixa eu ir contigo. Eu tinha um capacete cheio de adesivo, que eu colava adesivo nele, eu e o pai. Um capacete branco, tem até hoje. Mas o pai viu que eu gostava muito, muito mesmo. Daí, com 5, 6 anos, eu ganhei minha primeira motinha, uma Kawasaki, uma 4 tempo, que eu tenho até hoje. Que não vendo por nada, aquela lá é relíquiazinha minha. Porque isso é uma moto pequena pra criança mesmo? Aham. Uhum. Daí, pra mim já tá pequena, né? Mas aquela lá, meu xodózinho. Mas com 5, 6 anos, eu ganhei minha primeira motinha, que foi essa. Daí, desde então, eu e o pai começamos a andar com ela. Até no primeiro dia eu caí com ela, porque eu não alcançava o pé. E aí, ó o barulhinho, Som da energética. Tomar um ano. Aí, ó, que delícia. Mas eu comecei com 5, 6 anos, isso, de moto. E aí eu comecei a andar com o pai, com as motos, ele andava com a dele, eu andava com a minha. A gente andava mais na grama, assim, porque eu tava começando. E aí, se eu caísse, eu ia cair na grama. Ia cair fofinho. Ia cair fofinho. E aí até teve uma vez que eu caí na brita. E aí eu fiquei um tempinho sem andar, porque eu me ralei toda, porque eu peguei um capacete, coloquei um capacete, o capacete era grande. Eu acelerei sem querer e o capacete veio assim no meu olho. E aí eu fiquei, tipo, não tô enxergando nada, eu continuei acelerando. Caramba. E aí eu caí. Daí eu fiquei meio que com medinho. Daí Foi o primeiro acidente? Foi. Uhum. E aí, aos poucos, o pai foi andando de moto comigo de novo, né, pai? Você foi... Foi o primeiro acidente, mas esse final de semana foi 2. Depois ela conta. A gente já chega lá. E daí o pai, eu ia na garupa, tipo, eu ia na frente dele com a motinho, daí eu ia acelerando, eu tinha que equilibrar ele, um gordinho, um pesadinho, é meio complicado. Mas eu ia. E aí eu fui pegando, desculpa. E aí eu fui pegando a manha de novo, foi indo. E aí, logo depois eu tava andando sozinha. E aí a gente começou a andar em pista, assim, começamos a andar na Speedway, mas eu não andava muito na Speedway. A gente começou a andar mais na Speedway quando eu tinha uns 9 para 10 anos, né, pai? Ou 10 anos já. Não, acho que já tinha uns 7, 8. Uns 7, 9. Não, 8, 9. 8, 9. E aí eu acho que com uns 9 para 10 foi quando eu descobri o drift, que eu e o pai, a gente tava começando a andar mais lá. E aí num dia desse que a gente tava andando, tem a pista de baixo e a pista de cima. Na pista de baixo a gente tava andando, eu e o pai. E na pista de cima não tinha ninguém andando. Só que aí do nada um carro todo colorido, eu era nova, chama atenção. Começou a andar na pista de cima, mas sem fazer drift, sem fazer nada, só começou a andar. E aí, carro todo colorido, eu era nova, eu parei pra ver o que ele ia fazer, né? E aí no que eu parei, ele começou a fazer drift. E era o Bruno Bar. Eu olhei aquilo, eu já fiquei assim, ó. Ah, meu Deus. Daí eu apaixonei desde então. Logo quando o pai parou com a moto, eu falei, o que, pai? Pai, é isso aí que eu quero pra minha vida. Foi assim mesmo que ela falou? É que ela falou. Caramba, e tu ficou surpreso ou tu já esperava isso dela? Porque dependendo da personalidade dela, já podia esperar, né? Eu esperava alguma coisa de motor, alguma coisa que ela ia fazer. Mas não drift, porque
não passava pela nossa cabeça, né? Foi a primeira vez que eu vi, tipo, sem ser no Beto Carreiro. Porque no Beto Carreiro é uma apresentação, né? Tipo, tem drift, essas coisas. Só que não é algo igual você vê na pista, um cara fechando toda a pista, fazendo uma fumaceira, carro todo colorido, assim. Sim. Tipo, é diferente, sabe? E aí eu vi aquilo, eu falei, pai, é isso que eu quero pra minha vida? Eu apaixonei desde quando eu vi. Cheguei em casa, fui pesquisar, pesquisei quem era campeão brasileiro, vi quem dava aula, que foi o Márcio Cabeça. No mesmo dia já entrei em contato com o Márcio Cabeça, que dava aula com a Drift Escola. Falei que queria fazer aula, só que eu não tinha idade. Eu entrei escondida ainda em contato com ele, falando que queria fazer aula. Nem tinha falado pro pai. E aí depois o Cabeça entrou em contato contigo, né, pai? Falando o quê? Falou que a Valentina estava em contato com ele, que ela queria fazer drift e tal, mas daí ele falou que era muito nova. E eu falei pra ele o que precisa pra... Imagino que o instrutor ali... O que precisa pra ela fazer drift? Eu falei pra ela, ele assim, precisa ter uns 15, 16 anos, né? Saber dirigir e tal. E aí... Eles não exigem CNH pra isso? Não. Até então, não. Assim, tipo... Foi meio surpresa, muito nova e tal. Daí o Cabeça... Aí o Cabeça falou, não, tem que ter pelo menos uns 14, 15 anos, 16, né? E saber dirigir bem, né? E aí ela pegou... Então, tá. Aí tinha 10 anos. Aí com 10 anos eu comprei essa BMW, uma 130. E aí comecei a ensinar ela a andar rápido, trocar a marcha rápida, reduzir, frear, sair cavando assim, meio de lado, entendeu? E aí depois de uns meses assim eu liguei pro Cabeça, Cabeça, ela tá pronta. Disse, não, Joe, como assim? 11 anos? Não dá? Ela já tinha 11 daí. Ela tava para 10 para 11 anos, né? Mas até antes dele comprar a BM pra mim, eu comecei a andar de kart pra pegar bem a mão do volante, sabe? Tipo, eu saía de lado com o kart. Tem até vídeo meu passando colando nos pneus, sabe? Tipo, se bater, eu capoto, né? Na verdade, tudo começou com a Saveiro, né? Essa Saveiro que eu tenho hoje, ela já fazia uns cavalos de pau com ela, sozinha e tal. Tem até vídeo aí e tal, no canal dela. Acho que tá no teu canal, no teu Instagram, né? Tá no Instagram, eu acho lá embaixo. E aí comprei essa BM e tal, e falei, Cabeça, ela tá pronta e tal. Daí o Cabeça, não, é muito nova, não, acho que não dá e tal. Aí eu, então tá, vamos... Aí insistir, ele, tá, então vamos tentar. Aí cheguei lá no dia, lá com câmera pra gravar e tal. Eu disse, ô Joe, mas eu acho que não vai dar pra gravar, porque é muito nova e não sabe se pode, CBA, essas coisas, né? Como era uma escolinha de drift. Daí eu combinei com o pessoal da CBA pra nós sentar pra conversar se podia ou não, né? Aí o pessoal da CBA sentou lá com nós lá. Daí o Cabeça pegou... Falei com o pessoal da CBA, não me lembro o nome agora, quem é. E aí perguntei se podia e tal. Daí ele disse, não tem problema, tá dentro de um lugar seguro, com um capacete, com cinto. É ambiente controlado que se chamam, né? Isso. E aí começou tudo aí. Primeiro dia ela já fez drift sozinha. Mas a questão ali, tu teve que... Começou ensinando ela a dirigir. Então, ela pegou a direção rápida, já sabia... Eu aprendi a dirigir automático com 7 e manual com 9. E aí, com 10 anos, eu já fazia cavalinho de pau com a Saveiro do pai. Caramba, como é que foi a primeira vez que fez o cavalinho de pau? Foi na chuva, lá na Speedway. Foi isso. O pai ainda me ajudava a puxar um pouco o freio de mão, porque era muito pesado, eu não conseguia. Daí eu puxava e ele dava mais um empurrãozinho, sabe, pra puxar. Ela também acabou com meus pneus também, né? Acabei. Ela fazia borrachão também. Eu fazia borrachão, verdade. Tu confiou? Porque acho que a questionamento que as pessoas estão assistindo, assim, deve ser... A primeira coisa que deve pensar, o pai confiou... 100%. Pegar e dar um cavalinho de pau. 100%. Nossa. Nenhum momento tu teve medo, assim, de repente... Sei lá, se bem que tu tava ali junto com ela, né? Eu ia falar isso agora. Eu não tinha medo porque eu tava com ela, né? Eu fazia com 9 sem meu pai junto, escondido. Então o pai tá eu, filha. Então, só que não é escondido. Então, tipo assim, tava comigo, então tava tranquilo, né? Eu aprendi a dirigir com 28 anos. Hoje eu tenho 35. Eu tirei minha carteira com 28 anos. Nossa. Eu nunca... Caramba. Tem que ir lá dar uma volta com a Valentina, passar um pouquinho de medo, né, Vale? Vai pirar, vai adorar. E tu sabe que eu acho que eu demorei pra tirar a carteira por um pouco de medo mesmo, assim, talvez pânico, né? Como é que é? Como é que se diz? Quando tem pânico Trauma. Porque não é nem trauma por coisas que eu passei, mas como eu trabalho com notícia, eu tô lendo notícia de acidente todos os dias. E isso acaba injetando um medo em mim. Bloqueando. Me bloqueou.
Então eu demorei muito pra Imagina. tirar a carteira. Eu tenho um bloqueio também. Qual? O microfone e a câmera. Tá sendo desbloqueado hoje, então. Nossa, tô aqui Tá. suando, velho. Ele tá só aqui tô na com as aliança. alianças aqui tirando, botando e... Eu fico nervoso.